Para quem está ouvindo a gente, imagina a seguinte situação. Um líder espiritual famosíssimo. Um cara que passou, sei lá, 50 anos caminhando por aí, ensinando as pessoas a praticarem o desapego total. Isso, o desapego absoluto de tudo. Exato. Desapego do luxo material, do ego inflamado e até do próprio corpo físico, né? A essência da coisa toda. Com certeza. Aí a gente chega no leito de morte dessa pessoa e a instrução final que ele deixa para o próprio funeral e eu tô parafraseando aqui, claro, mas é tipo, me tratem como o maior imperador do universo, me enrolem em centenas de camadas de seda e construam monumentos gigantes em cruzamentos super movimentados. É só um pouco contraditório para dizer o mínimo. Nossa, muito! Como que isso faz qualquer sentido? Como é possível ir de uma vida de mendicância e desapego total para uma exigência de um funeral quase faraônico no final das contas? Essa é a contradição que faz muita gente quebrar a cabeça. E a resposta para isso não é vaidade. Na verdade, revela uma sofisticação psicológica brutal sobre como a mente humana funciona sob estresse. Bom, no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai examinar exatamente essas engrenagens ocultas. E também essas contradições que, convenhamos, são geniais. Estamos falando do testamento final do Buda. É um texto riquíssimo. Sim, a gente vai analisar trechos do Mahaparinibbana Sutta. Esse é um texto fundamental do cânone Pali budista, que relata ali os últimos dias, as instruções finais e a morte da figura histórica do Buda. E o que torna essa leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada na mente humana não é nem o aspecto biográfico. Não, de jeito nenhum. É o fato de que, no fundo, estamos lendo um manual de crise. Exatamente. É um manual sobre como orquestrar a própria saída de cena, sabe? Sem deixar sua organização desmoronar no dia seguinte. E quando a gente lê esse documento com atenção, dá para ver que ele está operando em basicamente 3 níveis simultâneos. 3 níveis, quais seriam? Então, primeiro, a gente tem o luto cru, aquele luto visceral e humano das pessoas que estão ali ao redor dele. Segundo, tem um cenário cósmico repleto de milagres, que serve meio que como um pano de fundo épico. Certo. E no centro de tudo isso, no terceiro nível, tem o pragmatismo de um fundador. Alguém que precisa garantir que a sua, digamos assim, tecnologia de libertação mental sobreviva à sua morte física. É um privilégio enorme poder dissecar um documento tão antigo e fundacional como esse. E eu acho que, para entender essa dinâmica toda, a gente precisa primeiro visualizar o cenário exato dos momentos finais. Acontece num lugar chamado Bosque dos Malans, perto de uma cidade chamada Kusinara. Isso, Kusinara. O Buda pede para deitar entre 2 árvores de sal e o texto faz questão de detalhar a pose dele. Isso me chamou muita atenção. Ele adota a postura de dormir do leão. É uma postura muito simbólica. Sim, ele deita sobre o lado direito, coloca um pé sobre o outro e, o mais importante, ele se mantém completamente consciente e alerta. Não é alguém que está desmaiando ou perdendo as forças aleatoriamente. E esse nível de intenção na cena, sabe, é o que acaba ditando o tom do resto do texto inteiro. Porque, pensa bem, morrer para a grande maioria de nós é algo que simplesmente acontece com a gente. Sim, é uma coisa passiva, né? Totalmente passiva, o corpo falha, a consciência apaga e acabou. Mas, ao adotar essa postura super específica e se manter alerta, a mensagem que ele passa para os seguidores ali é que essa transição é o ato final de maestria. O fim físico não é uma falha no sistema. É a conclusão lógica do sistema. Perfeito é a conclusão lógica. E o mais doido é que, enquanto ele mantém essa calma cirúrgica, o universo ao redor dele enlouquece completamente. O cenário perde qualquer tipo de sutileza. As árvores de sal começam a florescer totalmente fora de época e as flores caem, cobrindo o corpo dele. Um espetáculo literal. É. E não para por aí. Flores celestiais começam a chover do céu, pó de sândalo divino cai sobre o bosque e umas orquestras invisíveis começam a tocar músicas nos ares. Para quem está escutando, imaginem a cena de despedida de um ícone global hoje em dia. Com uma chuva de confetes cósmicos, a própria natureza quebrando as leis da biologia para homenagear o cara. Dá para imaginar a cena épica. E de repente, esse ícone simplesmente levanta a mão,
para a música e diz: essa não é a verdadeira homenagem. É sensacional. O choque narrativo aqui é muito proposital, porque qualquer outra mitologia antiga usaria esse fenômeno cósmico como clímax absoluto da história. Ah, sem dúvida. O atestado de que o líder venceu, o herói triunfou. Exato. Mas o texto subverte isso de uma forma magistral. O Buda reconhece ali o espetáculo divino, mas ele usa a oportunidade para desvalorizar esse mesmo espetáculo em tempo real. Ao vivo. Ao vivo. Ele diz muito claramente que não é com flores celestiais e músicas divinas que o Tathagata é reverenciado. E aqui vale uma pausa rápida para quem talvez não esteja familiarizado com os termos. Tathagata é o título que o próprio Buda usa para se referir a si mesmo, certo? É algo como aquele que assim foi ou aquele que chegou à verdade. Exatamente isso. Ele quase nunca usa eu, né? Ele usa esse título que aponta para um estado de realização, não para uma identidade pessoal. Perfeito. Ele está, no fundo, dizendo que o estado de realização que ele representa não se honra com rituais externos. Ele declara que a homenagem suprema, a verdadeira adoração, só acontece quando um monge, uma freira ou um praticante leigo continua praticando magistralmente de acordo com o Dharma. O Dharma sendo a verdade universal, a lei das coisas, e por extensão a própria doutrina que ele passou a vida ensinando. Isso mesmo, é um banho de água fria no misticismo passivo. O que ele aponta ali é, bom, admirar um fenômeno mágico é muito fácil. Ver flores caindo do céu gera fascínio, claro, mas o fascínio não altera em nada a arquitetura do seu sofrimento interno. Não muda quem você é. Não muda. O que ele está dizendo é que a verdadeira veneração é aquele esforço árduo de sentar, meditar, observar a própria mente e agir moralmente no mundo. A prática constante é a única adoração válida para ele. Nossa, o que nos leva a um gargalo psicológico fascinante nesse texto. Porque se a prática mental do desapego importa muito mais que as flores celestiais caindo, como é que os seguidores que estão ali presentes lidam com a morte iminente do mestre físico? Aí que a coisa complica. Porque a teoria do desapego é maravilhosa num dia ensolarado, né? Quando tá tudo bem. Mas na beira do leito de morte de quem a gente ama, a prática é brutal. E isso fica muito evidente no incidente que é quase tragicômico com o monge Upavana. Ah, essa passagem é um roteiro de cinema pronto. É incrível. O Pavana está em pé, bem na frente do Buda, abanando ele. É um serviço super íntimo, de extremo cuidado naquele momento final. Ele tá lá prestando as últimas homenagens como um enfermeiro super devoto. Exato. E do nada, de forma completamente abrupta, o Buda olha para ele e diz: "Vá embora, monge. Não fique na minha frente." Nossa, pesado. É um choque. O assistente principal, Ananda, fica absolutamente perplexo com essa rejeição repentina e pergunta o porquê daquilo. E a resposta é que o bosque está enfrentando um problema de superlotação invisível. Superlotação invisível é ótimo. Pois é. O mestre revela que num raio de 12 léguas ao redor daquele bosque, não tem espaço livre nem do tamanho da ponta do pelo do rabo de um cavalo. Caramba! O ar inteiro, cada milímetro, está ocupado por devatas, que são essas entidades divinas, deuses de múltiplos sistemas mundiais, que viajaram de todos os cantos para ter um último vislumbre do Tathagata. E esses deuses estavam reclamando, provavelmente esbravejando telepaticamente. Tipo, tira esse humano da frente. Isso. Dizendo que um monge humano insignificante estava bloqueando a visão deles bem na hora final. Olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, rapidinho. Porque o texto descreve a reação desses deuses de uma forma que parece contradizer todo o ensinamento budista. Como assim? Bom, a gente acabou de falar sobre desapego. E aí o texto descreve esses seres celestiais arrancando os próprios cabelos, diz que eles choram com os braços para o alto, rolam no chão de um lado para o outro como se tivessem os pés cortados, gritando tipo, tão cedo a luz vai desaparecer do mundo. É bem dramático. A minha dúvida é essa. Deuses literais tendo um ataque de pânico e histeria. A filosofia toda não é sobre entender a impermanência e se desapegar das coisas?
Isso soa muito mais como um bando de fãs adolescentes num show de despedida de uma boy band, e não como divindades cósmicas iluminadas. Essa sua estranheza, esse choque, é exatamente a ferramenta pedagógica que o texto quer usar. A presença de deuses histéricos tem uma função dupla brilhante aí. Sério? Qual? Primeiro, serve para mostrar que tem um status divino. Viver nesses reinos celestiais, com prazeres super prolongados, não te livra da ignorância fundamental da mente. O fato de serem deuses não significa que eles dominam a própria mente. Eles estão presos ao apego da forma física do Buda tanto quanto um ser humano comum estaria. É um aviso de que poder cósmico não é a mesma coisa que sabedoria. Perfeito, poder não é sabedoria. E segundo, o texto faz uma divisão imediata nessa multidão invisível. O Buda aponta que existem os devatas apaixonados, que são esses que estão surtando, e os devatas livres de paixão. Que reagem diferente. Muito diferente. A reação desse segundo grupo, os iluminados, é o polo oposto. Eles não choram, não rolam no chão, não arrancam o cabelo. Eles aquecem, bem lúcidos e alertas, dizendo apenas uma coisa: as fabricações são inconstantes. O que mais se pode esperar? Uau! É o ultimato da realidade mais difícil de engolir. A ideia de que tudo que é fabricado, tudo que é composto por partes, e isso inclui o corpo humano, de um mestre perfeito vai inevitavelmente se desintegrar. Observar os próprios deuses falhando nesse teste emocional básico deve ter sido um espelho bem desconfortável para os humanos que estavam ali presentes. É o ultimato da realidade, né? Se as divindades perdem a compostura diante da morte física, a instituição religiosa tem um problema imenso nas mãos. Como você mantém os humanos no caminho do desapego quando a sua âncora principal, o professor de carne e osso, vira cinzas? De volta para o que eu perguntei lá no começo da nossa conversa. Já que a desintegração é inevitável, o foco passa para a gestão do que vai sobrar em terra. A preocupação com um dia de amanhã. Sim, ele estabelece ali 4 locais geográficos de peregrinação: o local onde ele nasceu, onde ele despertou, onde ensinou pela primeira vez e o local da morte dele. Só que não para na geografia. Quando perguntam para ele como tratar o corpo físico dele, as instruções são de cair o queixo. São muito detalhadas. Ele instrui que os leigos devem tratar o corpo dele como tratariam o corpo de um monarca que gira a roda, que na linguagem da época significa o maior imperador universal possível. É um nível de detalhe absurdo, de verdade. Ele pede para ser envolto 500 vezes em camadas alternadas de linho novo e algodão penteado. Depois, o corpo tem que ser colocado numa cuba de ferro cheia de óleo, cremado numa pira feita de substâncias perfumadas. E não acaba aí. Não. E, finalmente, os restos devem ser colocados num grande monte funerário, uma stupa, construída bem no meio de um cruzamento de 4 vias principais. É monumental. Então eu volto para minha pergunta lá do início. Que tipo de fundador que passou a vida como um mendigo sem posses pede um funeral luxuoso desses? Isso não soa como o ápice do ego póstumo? Olha, se a gente olhar superficialmente, soa como hipocrisia sim, ou uma vaidade faraônica. Mas o texto nos força a cavar um pouco mais fundo no porquê. A resposta está no mecanismo de como a mente de uma pessoa comum opera no dia a dia. Como assim? O Buda explica que esses grandes monumentos nos cruzamentos não são para engrandecer a memória pessoal dele. Eles servem para iluminar a mente das gerações futuras. Pensa na função de um cruzamento de estradas no mundo antigo. É um lugar super movimentado. Sim, é um lugar de comércio, de muito barulho, é um lugar de ansiedade sobre lucros, perdas, sobrevivência. É onde as pessoas estão mais distraídas e focadas puramente no material. Precisamente. E, de repente, no meio dessa tempestade de preocupações mundanas todas, o viajante está lá passando e se depara com uma estrutura colossal e majestosa. O monumento atua como um gigantesco e literal interruptor de padrão psicológico. Ah, ele quebra o ritmo mental da pessoa. Exato. Ele força o comerciante a parar, olhar para cima e lembrar que existe uma dimensão na vida muito além do lucro e do sofrimento diário. O texto argumenta que, ao focar a mente em tal figura com reverência, essa clareza mental garantirá um destino favorável, um renascimento celestial para aquela pessoa. Nossa! É uma engenharia social muito inteligente, voltada para a compaixão em larga escala.
Ele sabe que a imensa maioria das pessoas não consegue sustentar o desapego só usando conceitos abstratos. Eles precisam de âncoras tangíveis na paisagem física. Caramba, ele desenhou o outdoor da própria filosofia para ficar martelando na mente das pessoas por milênios. É fascinante pensar nisso como arquitetura da informação. Totalmente. Mas enquanto essa infraestrutura de longo prazo está sendo teorizada, tem um homem ali na cena que não tem o menor luxo de pensar nos próximos milênios. Porque ele tem que lidar com o fim do mundo hoje, agora. O Ananda. O Ananda, o assistente principal dele. Acompanhar o Ananda nesse texto é ver o luto esmagando um ser humano ao vivo. Ananda é a ponte de empatia para o leitor moderno, sabe? Enquanto essas discussões cósmicas estão acontecendo, deuses chorando, projetos de monumentos sendo passados, o texto corta para uma cena super intimista. Ele nos mostra Ananda recostado no batente de uma porta de um prédio ali perto, sozinho, chorando compulsivamente. É de cortar o coração. Ele diz aos prantos algo do tipo: eu ainda tô em treinamento, o professor que tem tanta simpatia por mim tá partindo. É aquela sensação tão universal de impaciência consigo mesmo, sabe? De não se sentir pronto para perder o mentor. É a vulnerabilidade pura. E a forma como o Buda lida com o choro do assistente é de uma delicadeza imensa. Ele não dá uma bronca dizendo, sei lá, desapegue-se e pare de chorar, seu monge fraco. Nada disso. Ele manda chamar o Ananda, senta com ele e valida o trabalho dele perante todos os monges. Uma atitude de liderança impecável. Ele enumera as qualidades maravilhosas do Ananda, chegando a comparar ele a esse mesmo monarca universal que a gente falou. Sim. Ele diz que o Ananda tem uma capacidade diplomática e humana tão rica, tão acolhedora, que os monges, as freiras e os leigos ficam felizes apenas com a presença dele e sempre saem querendo ouvir mais. É um carisma natural. É um reconhecimento público do talento pastoral do Ananda. No fundo, é uma forma super sagaz de garantir que a comunidade respeite ele como líder quando o fundador for embora. E mesmo sendo elogiado assim, o Ananda ainda tenta gerenciar a crise usando os velhos instintos logísticos dele, porque ele tenta convencer o Buda a mudar o local da própria morte. Sim, ele tenta negociar com a morte. Ele vira e fala tipo, mestre, por favor, não morra nessa cidadezinha poeirenta de Kusinara, isso aqui parece uma filial do interior. Vamos para as grandes capitais, lá tem reis e pessoas ricas que podem financiar um funeral decente para o senhor. O instinto de proteção institucional ali e até de relações públicas grita muito alto no Ananda nessa hora. E aí o Buda dá uma aula fulminante de história para ele, né? Ele conta que a tal cidade poeirenta de Kusinara, na verdade, já foi a grande metrópole de Kusavati, a próspera capital do rei Mahasudasamna. Uma cidade riquíssima na antiguidade. Sim, era uma cidade rica, barulhenta, vibrante, cheia de gente. E o recado subjacente ali é brutal. Impérios viram pó. A metrópole brilhante de ontem é a vila poeirenta de hoje. Mudar de cidade não vai alterar a realidade da impermanência. Não adianta fugir. E logo depois dessa pancada filosófica toda, o Buda confia ao Ananda uma missão de extrema urgência. Ele exige que o Ananda vá até a tribo local, os Malans, no meio da noite mesmo, e avise que a morte do Tathagata vai ocorrer naquela primeira vigília. Sem aviso prévio, quase. Pois é, o Buda não quer que os habitantes locais vivam com remorso perpétuo de não terem tido a chance de se despedir do mestre que, por acaso, estava morrendo no quintal deles. E aí, nesse exato momento que eu tiro o chapéu para a inteligência emocional e tática do Ananda. Qualquer um de nós, eu me incluo nisso, tomado pelo luto daquele jeito, teria paralisado. Mas o Ananda vai até a cidade e dá a notícia. E a reação deles é intensa. Nossa, a tribo inteira entra num pânico desesperador. Eles marcham para o bosque chorando, arrancando roupas. É uma multidão caótica. E o Ananda, olhando para aquela multidão de milhares de pessoas em histeria, faz um cálculo mental muito rápido. Ele pensa, bom, se eu deixar cada pessoa vir prestar uma homenagem individual, o sol vai nascer, o mestre vai morrer e metade não vai ter tido a chance de ver ele.
O que ele faz, então, de forma muito pragmática, é agrupar as pessoas. Exatamente. Na verdade, muito mais do que só agrupar. Ele cria um protocolo de crise de última hora. Ele organiza a tribo família por família, apresenta o clã inteiro de uma vez ao Buda, e com essa eficiência logística absurda, ele consegue que a cidade inteira se despeça ainda na primeira parte da noite. É brilhante. Isso me lembra muito o processo moderno de lidar com o velório, sabe? Quando a gente perde alguém muito próximo, muitas vezes o nosso cérebro foge da dor mergulhando na burocracia. Sem dúvida. Focar no prático para não afundar no emocional. Ligar para parente, escolher o caixão, organizar o café para as visitas, a logística, se torna um mecanismo de enfrentamento. O Ananda sobrevive àquela noite terrível sendo gerente do caos. É a melhor definição. E a eficiência do Ananda acaba protegendo a energia final do professor, o que é fundamental, porque o texto ainda reserva para a gente um último teste. Ah, sim. Logo depois de processarem essa cidade inteira de pessoas enlutadas, aparece um indivíduo que testa o limite da paciência de qualquer um. Imagina naquelas circunstâncias. No meio da madrugada, surge o Subhada, o andarilho. Ah, o andarilho. Deixa eu falar desse cara, porque ele é o equivalente antigo daquele vizinho sem noção que bate na sua porta de madrugada querendo debater política. É bem por aí mesmo. O Subhada exige entrar, e o Ananda, atuando ali como o melhor segurança de boate do mundo antigo, bloqueia a porta. Por 3 vezes ele diz, olha, o mestre está exausto, não incomoda ele agora. Mas o Buda acaba ouvindo a confusão, intervém e manda deixar o homem entrar. Ele nunca recusa quem quer aprender. E qual que é a dúvida tão urgente que esse homem precisa tirar com alguém que está literalmente a minutos de falecer? Ele começa a listar os nomes de líderes de seitas filosóficas rivais. Ele cita Kassapa, Gosala e solta a pérola. Eles realmente têm a verdade que dizem ter ou são todos charlatões? É inacreditável. Gente, ele leva a fofoca intelectual pro leito de morte do cara. É o cúmulo da distração mental, né? Mas a resposta do Buda a essa provocação é, de longe, a síntese mais brilhante e implacável do texto inteiro. Ele interrompe o andarilho e diz, chega, Subhada, deixa essa questão de lado. Eu vou te ensinar o Dhamma. É um corte cirúrgico. Ele recusa completamente o engajamento com debates puramente teóricos ou essas disputas de ego entre escolas de pensamento. É tipo um médico numa sala de cirurgia de trauma. Boa analogia. Ele não vai perder tempo discutindo com os enfermeiros sobre quem publicou o melhor artigo médico no ano passado, sabe? Ele olha para o paciente e aplica o único procedimento que vai parar a hemorragia na hora. E qual que é esse procedimento nos minutos finais? O caminho óctuplo. Exato. O Buda afirma ali que a verdade não é uma questão de qual guru tem o melhor marketing ou a melhor lábia. É uma questão puramente mecânica e metodológica. Ele diz para os Subhadas que em qualquer doutrina onde o caminho óctuplo não é encontrado, não existem verdadeiros contemplativos libertos. Onde ele está presente, os resultados aparecem. Simples assim. E só para não deixar isso solto para quem está acompanhando a gente, vamos clarificar rapidinho. Esse caminho óctuplo não é um feitiço, nem uma oração. Pensem nele como uma espécie de atualização de sistema operacional em 8 etapas para o cérebro humano. Bem pragmático. Ele exige consertar sua visão de mundo, sua intenção, sua fala, sua ação, seu modo de vida, seu esforço, sua atenção plena e, por fim, sua concentração. É um algoritmo moral e mental muito, muito rigoroso. E a genialidade da resposta do Buda é justamente reduzir todo o universo espiritual gigantesco a essa métrica tão objetiva. Não importa o nome do mestre rival, importa se eles possuem ou não essa ferramenta de 8 passos. E o Subhada tem um choque de realidade tão grande com essa clareza pragmática que ele se converte no mesmo instante. Imediatamente. E o senso de urgência é tão grande ali que o Buda até cancela a burocracia do processo, porque geralmente existia um período de 4 meses de provação para ex-membros de outras seitas poderem entrar. Um período de teste, né? Isso. Mas o Buda pula isso. O Subhada é aceito, ele se isola imediatamente e pratica com uma determinação tão febril que em pouquíssimo tempo ele alcança o estado final de Arahante. O Arahante sendo o objetivo supremo desse sistema todo. É o indivíduo que erradicou completamente a ignorância e o apego,
e que sabe com certeza absoluta que o nascimento terminou. Ele venceu o ciclo de renascimentos. A tarefa foi concluída. Fim de jogo para ele. Isso. E o Subhadha entra na história como o último discípulo direto a conquistar esse feito face a face com o mestre físico. Nossa, o que amarra todo o nosso papo de hoje de uma forma espetacular. Se a gente parar para pensar, nós começamos a história com um evento hipercósmico. Deuses chorando, pétalas celestiais caindo, árvores quebrando regras biológicas. E o mestre diz, não é isso. Não é por aí. Aí a gente passou pelo choque de lidar com a dor do luto, pela organização tática de filas imensas de choro, família por família, com Ananda. Discutimos a construção de grandes memoriais de pedra no meio do comércio de cidades antigas. E terminamos no cerne absoluto de tudo. O foco na prática. Exato. Um homem ignorando todo o ruído externo para focar apenas num sistema de 8 etapas para libertar a própria mente. O que parecia supérfluo foi cortado e sobrou só a prática que realmente transforma. O próprio texto faz o leitor passar por essa mesma purificação de foco que o mestre exige dos seguidores ali. A gente começa no milagre e termina no trabalho duro. É brilhante. Mas olha, eu não posso encerrar essa análise de hoje sem deixar uma provocação bem indigesta para quem está ouvindo. Lá vem. É algo que surge das entrelinhas de tudo que a gente discutiu aqui. Nós acabamos de ver o andarilho Subhadha virar um arahante. Ele zerou o jogo, atingiu a libertação total, que é o objetivo supremo e dificílimo dessa tradição toda. Certo. Contudo, se a gente voltar lá na instrução sobre construir grandes monumentos nos cruzamentos para as pessoas comuns, o texto diz claramente que a promessa para os leigos que visitarem esses monumentos com uma mente confiante é renascer num bom destino, num mundo celestial. As apostas e as recompensas são distintamente divididas aí. Para o monge ardente, o fim da existência cíclica, o vazio. Para o peregrino devoto, uma passagem direta para o céu. O que levanta uma questão fascinante sobre evolução e adaptação religiosa. Será que essa promessa de renascimento no paraíso celestial para quem visita um monumento de pedra, em vez da exigência brutal de desapego total para alcançar o vazio libertador, não teria sido a primeira grande adaptação da mensagem? Uma concessão, talvez. Sim, um compromisso pragmático para que pessoas normais, pessoas que estão enredadas nas suas planilhas de trabalho, nos seus amores, nos lutos diários, pudessem participar dessa jornada sem precisar abandonar a sociedade completamente. Uma excelente reflexão. Fisicamente, para sobreviver ao atrito com a nossa fragilidade diária. Para quem está ouvindo, pensem sobre que tipo de âncoras tangíveis vocês usam quando a filosofia teórica falha na vida de vocês. Continuem curiosos, sempre questionando o que está por trás das regras e a gente se vê no nosso próximo mergulho profundo.